essa aula é de gramática, né? Esse mês nós vimos pontuação, sinais de pontuação, trouxe o texto direitinho. Nós vimos M antes de P e B, também nós localizamos no texto. E agora nós vamos estudar palavras que terminadas em agem. Palavras terminadas em agem. Para isso a gente trouxe um texto, esse texto é do 4º ano e a página do 4º ano é na página 80, tá certo? Embaixo, antes da gente começar o texto, eu vou dizer para vocês o que é. Tem aí. Na língua portuguesa, há palavras terminadas em agem, que foram formadas de palavras de outras línguas. As palavras do quadro acima, por exemplo, foram formadas de palavras de língua francesa. Em português, a palavra miragem e outras palavras terminadas em agem são escritas com G, tá certo? Miragem e outras palavras terminadas em agem são escritas com G. Por exemplo, imagem, né? Ó, a palavra imagem, tá vendo? A palavra imagem é escrita com G, certo? Então, na língua portuguesa, há palavras terminadas em agem que foram formadas de palavras de outras línguas, por exemplo, língua estrangeira, né? As palavras dos quadros acima, por exemplo, foram formadas de palavras da língua francesa, como miragem, coragem e mensagem. Em português, a palavra miragem e outras palavras terminadas em agem são escritas com a letra G. Eu coloquei aqui, então, a palavra imagem. Certo? Vamos ao texto. Diz assim: por que vemos miragem no deserto? Acontece no deserto. Normalmente, ó, nós temos um parágrafo aqui. Observa que esse parágrafo, como tem a imagenzinha aqui, ele obedeceu essa parte, ó. E pode observar que o parágrafo é todo bonitinho, ó, todo organizado, viu? Então, normalmente é porque os organismos estão fracos depois de vários dias sem água e sem comida. Então, o cérebro idealiza cenas conhecidas, como um copo com água, e as identifica como reais. Existe também a miragem, que é uma ilusão de óptica. O ar, muito quente, junto com a areia, vira uma espécie de espelho e reflete objetos distantes, como um cacto. Então, ó, aqui é o pôr do sol, né? O pôr do sol, tá vendo? Aí vem a miragem, ilusões de óptica, né? Percebida, visão errada ou distorcida de um cacto, tá vendo? De um objeto, aliás. Isso acontece também quando quando o sol está se pondo e a gente vê ele dentro da água, né? O reflexo dele dentro da água, daí a gente começa a criar. Outras coisas que a gente vê também é as nuvens, né? As nuvens lá no céu, a gente começa a desenhar aquelas nuvens, né? Então, observando, nós temos um parágrafo, acontece no deserto, né? Essa miragem aqui, ó, tá certo? E aí você pode descrever essa cena, tá vendo? Então, normalmente é porque o organismo está fraco depois de vários dias sem água e sem comida. Isso acontece também lá na cena do pica-pau. Geralmente o pica-pau está com muita fome e está no deserto, de repente eles começam a sonhar, a imaginar, né? Então, o cérebro idealiza cenas conhecidas, como um copo com água, e as identifica como reais. Existe também a miragem, que é uma ilusão óptica. O ar muito quente, junto com a água, vira uma espécie de espelho e reflete objetos distantes, como um cacto. E aí nós temos essa miragem, né, essa imagem projetada. Aí nós temos o texto da página 80, que eu vou ler para você a resposta, tá? Você já viu cenas de filmes ou desenho em que uma pessoa caminha pelo deserto e avista água e vegetação, mas quando se aproxima não encontra nada? Que palavra do texto reflete a essa situação?
Então, a palavra do texto é a palavra, né? Vou botar aqui com letra maiúscula. A palavra que tem aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Miragem. Pega lá e coloca aqui. A palavra é miragem. Ok? Pausa o vídeo e responde. A palavra é miragem. Resposta da letra A. Vamos então à letra B. Observa a palavra destacada. Observa a parte da palavra. A parte destacada na palavra miragem abaixo. Depois leias mais duas palavras que têm a mesma terminação. Então, nós temos miragem, coragem e mensagem. Miragem, coragem e mensagem, ok? Miragem, coragem e mensagem. Isso acontece porque são palavras de origem francesa. Então, nós temos aqui, ó, miragem, terminado com agem, coragem, terminado com agem, e mensagem, terminado com agem. Essas três palavras têm agem, certo? Palavras terminadas com agem, ok? E, por favor, não esqueça de escrever o texto, copiar o texto, com observações do parágrafo e postar no grupo. E também postar lá o diário pessoal que eu pedi para vocês fazerem. Por favor, fiquem em casa, estudem, que o simulado vai ser de escritores, bem facinho, tá bom? Um abraço. Vamos estudar.